Preciosos irmãos, que a preciosa paz esteja na sua vida. Quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. E desde já peço a vocês, dê um like, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Aperte o sininho, nos ajude a passar para frente a preciosa palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Está no livro de Marcos, capítulo 16, do verso 16 a seguir. Olha o que diz. Quem crer e for batizado será salvo. Mas a incumbência para aqueles que conhecem a verdade é testemunhar da verdade. Jesus Cristo disse antes de ir para a glória, ele disse aos seus discípulos: ser-me-eis as minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até ao confim da terra. E no livro de Marcos, capítulo 16 e do verso 15 a seguir, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se faz necessário pregar o evangelho. Já está escrito no livro de Isaías, capítulo 43. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço forte do Senhor? Humildemente posso dizer, eu dei crédito à pregação da palavra de Deus. Porque a fé preciosa, ela vem a nós por ouvirmos a palavra de Deus. Louvado o nome do Senhor. Sabemos que o mundo está cheio de fé, mas a fé bíblica, a fé cristocêntrica, é aquela que vem a nós por ouvirmos a palavra de Deus. Porque está escrito no livro, no Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3 e o verso 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo disse em João 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo a quem a enviaste. Se faz necessário a pregação do Evangelho. Estamos vivendo em um tempo difícil, em um mundo corrompido, onde os valores foram modificados, os fins justificam os meios, mas a palavra de Deus continua pura, simplesmente pura. E é necessário pregarmos o evangelho simples e puro do Senhor Jesus Cristo. E foi o Senhor Jesus que disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. O Senhor Jesus é o personagem de toda a Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse fala sobre a pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus comprou seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ele comprou para Deus, diz a palavra. Deus amou o mundo de uma maneira muito forte que enviou Jesus Cristo como o maior presente para este mundo. Mas o presente só tem validade para aqueles que aceitaram de Deus o presente que ele enviou. A Bíblia é clara quando diz que ele veio para os seus. Os seus são o povo judeu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Quando ouvimos o Evangelho e acreditamos no Evangelho, e confessamos o Evangelho, milagre estrondoso acontece na nossa vida. Porque está escrito no Evangelho de João
10, 9 e 10. Olha o que diz: a saber, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita, é uma troca. O Senhor Jesus Cristo disse também: aqueles que me confessarem diante de meu Pai, eu confessarei diante. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, diante dos seus anjos. É uma troca. Por isso se faz necessário ouvirmos a pregação da palavra de Deus e darmos crédito à pregação da palavra de Deus. Não somos obrigados a aceitar Jesus, a aceitar a sua palavra, não. Porque a fé bíblica, a fé cristocêntrica, ela vem até nós por ouvirmos e crermos. Não somos obrigados. Mas é um dever nosso ouvirmos a palavra. Acreditar ou não é com o ser humano. Mas vale a pena acreditar e confessar a pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo. Vemos pelo testemunho. Ele veio para isso, para resgatar seres humanos que estavam perdidos. Porque o primeiro casal no Jardim do Éden, Deus criou eles de uma maneira perfeita, mas eles vacilaram, pecaram. E a Bíblia diz que por causa disso todos pecaram. E separados estão da glória de Deus. Por isso se faz necessário a pregação do Evangelho, porque o ser humano só se volta para Deus através da pregação. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Está simples esta palavra, simples de compreender. Todos nós que acreditamos e aceitamos a Jesus Cristo, temos em nossa vida o dever de testemunhar da pessoa do Senhor, de falar a palavra de Deus. Todos os seres humanos são convidados pela palavra de Deus a se voltarem para Deus. Olha o que nós estamos vivendo nesse tempo. Tempo de calamidade, tempo de pandemia, onde infelizmente muitos têm perdido a sua vida. Os nossos sentimentos a todas as pessoas, a todas as famílias que perderam alguém, mas a realidade da palavra é essa. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, se faz necessário a pregação da palavra. O Espírito de Deus, o trabalho dele, é muitos, mas um dos trabalhos mais preciosos é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E nós só aceitamos a Jesus Cristo por obra, pelo trabalho direto do Espírito Santo na nossa vida. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer: o que ele disse? Ele disse a um grupo de judeus: e não queres vir a mim para ter vida? Jesus Cristo também disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se faz necessário ouvirmos a pregação, crermos na pregação e através da pregação confessarmos a Jesus. Porque a palavra de Deus é clara quando nos diz: se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar
que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com o coração se acredita e com a boca que se confessa. Está escrito no livro de Romanos 10, 9 e 10. Olha o que diz. No 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Três passos devemos dar em direção a Jesus. Ouvir a sua palavra, acreditar na sua palavra e confessar a sua palavra. Esses três passos, todos os seres humanos podem fazer enquanto vive. Toda a Bíblia é um convite de Deus a todos nós, seres humanos, a reconhecermos que precisamos de Deus, do Senhor Jesus na nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra. Ele disse aos seus discípulos que o aceitaram, testemunharam dele. Ele disse aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quero vos falar de 4 roupas. Que o povo de Deus irão vestir, estão vestidos e irão vestir 4 roupas. Jesus Cristo disse sobre os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vamos ver uma sequência. Para vestirmos com uma roupa limpa, é necessário tomar um banho primeiro. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos banha, ela nos lava. Depois que a palavra de Deus nos limpa, nos banha, nos dá um banho completo, aí nós somos vestidos. Na ótica espiritual, somos vestidos de justiça. No momento em que aceitemos a Jesus Cristo de coração, o nosso nome é escrito no céu, no livro da vida. E daquele momento em diante, somos vestidos por Deus de justiça. E aqueles que são vestidos por Deus de justiça, a Bíblia diz, nenhuma condenação há para esses. Depois o conselho da palavra para nós é nos revestirmos. A primeira vestimenta não sai, ela continua. E o nosso dever é mantermos ligados a Deus pela fé e nos revestindo, colocando outras roupagens por cima da primeira roupagem que recebemos de Deus. E qual é a roupagem? É a roupagem da fé. Paulo disse, irmãos, olha o que Paulo disse, Efésios 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E ele disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa luta é constante, é diária. Todos nós que um dia, pela fé, fomos vestidos de justiça, a palavra de Deus nos aconselha a nos revestir. Alguns se revestem, outros não.
Alguns se consagram e outros não. Alguns jejuam e outros não. Alguns oram mais, outros menos. Mas são as maneiras de nos revestir diante de Deus. Quem anda revestido, anda fortalecido. E a Bíblia diz que somos em Cristo mais do que vencedores. Somos comprados pelo sangue de Jesus, lavado pelo seu precioso sangue. Na ótica espiritual, somos noiva de Cristo. No momento em que aceitamos a Jesus, fomos vestidos de justiça, depois fomos aconselhados a nos revestir. E tem mais uma roupagem que iremos receber, que é o vestido de noiva. Aceitemos a Jesus pela fé. Somos noiva, mas ainda não estamos vestidos de noiva. Somos vestidos de justiça e revestido, mas o vestido de noiva ainda não. Usamos a aliança 24 horas por dia, e a aliança é Cristo, é o seu Espírito. Mas o vestido de noiva, Jesus Cristo já comprou e está guardado na cidade celestial. O dia em que nós nos casamos, materialmente falando, a nossa noiva, alguém vestiu ela naquele dia. E esse alguém foram as irmãs mais íntimas dela, que vestiram ela no dia do casamento para se casar. Assim será também a noiva de Cristo. O dia do casamento está chegando. E qual é o dia do casamento? É o dia do arrebatamento. Os anjos certamente trarão a roupa da noiva e vestirão ela aqui na terra. E o noivo estará lá, diante do altar celestial, aguardando o momento do encontro. A noiva será vestida praticamente por 7 anos. Lembre uma coisa, quando aceitamos a Jesus, teve um tempo até o dia do casamento. E o tempo que a igreja tem até o dia do casamento já se passou mais ou menos 2000 anos e 20. Estamos no ano 2021. A igreja foi vestida de justiça há 2000 anos atrás. E de 2000 anos para cá, ela acatou o conselho do apóstolo Paulo em Efésios 6:10, e ela diariamente, mensalmente, anualmente, a batalha dela é se revestindo, porque a luta dela não é contra a carne e o sangue. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela está revestida. E quando eu estou falando verdadeira igreja, eu não estou falando nome de ministério nenhum. A verdadeira igreja de Cristo é a igreja que foi comprada pelo seu precioso sangue, e o nome dela está no Apocalipse capítulo 3, verso 10, que é a igreja de Filadélfia. Está escrito sobre ela: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. E há 2000 anos atrás, ela foi revestida e foi aconselhada a se revestir. Ela foi vestida de justiça e foi aconselhada a se revestir, e ela vem se revestindo todo esse tempo. E o dia do casamento está chegando, e o dia do casamento ela vai se vestir. Os anjos irão vestir ela com vestido de noiva, e vai ficar 7 anos vestida de noiva. Ela será levada para as bodas
Primeiro salão, salão do bema, salão da coroação. Segundo salão, o salão do banquete, e ela vestida de noiva. O terceiro salão, ela vai entrar já vestida de rainha, porque está escrito na palavra, a sua esposa já se aprontou. Então vamos ver a roupagem da igreja. Primeiro, vestido de justiça. Segundo, revestimento espiritual por cima do primeiro vestido de justiça. Terceiro, os anjos traz o vestido da noiva. E ela é vestida. Ela não consegue se vestir sozinha, é os anjos que vão vestir ela. E o Espírito Santo que está dentro dela arrebatará ela para encontrar o noivo. Os anjos irão vestir ela, mas para arrebatar ela não é os anjos, é o Espírito Santo que irá arrebatá-la e levá-la à presença do noivo glorioso. E depois ele entrará com ela para o casamento diante de Deus. Primeiro salão, salão do bema da coroação. Segundo salão, o salão do banquete. Bem-aventurado aqueles que virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quando entrar certamente no terceiro salão, não entrará mais com as vestes de noiva, mas com as vestes de esposa. E as vestes de esposa será a veste de rainha, porque Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a esposa de um rei será chamada de rainha, uma plebeia que foi comprada deste mundo pelo seu precioso sangue. E esta plebeia ele comprou, santificou pela sua palavra, justificou, arrebatou e glorificou. E agora ela está descendo junto com ele para a sua segunda vinda, porque ele precisa vir para socorrer o povo judeu. É apenas uma pequena meditação, queridos. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe.